O processo brasileiro de consumo, de emissão de gases de efeito estufa. Como é que vai o nosso sistema? Tá certo? Vocês reclamem para o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque eu fiquei sábado e domingo dizendo, mas é um absurdo, será que a última publicação que tem de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é 2012? E é mesmo, não achei. Tá certo? Esses últimos 2 dias achei estranhíssimo, mas não tem o dado, tá certo? E isto aqui são as fontes, tá certo? De gases. Vocês notam que isto aqui é tudo o que a gente chama essencialmente da ocupação dos cerrados e da floresta amazônica. Tá certo? De fato, alguma coisa está acontecendo nos últimos 10 anos. De fato, nós estamos começando a fazer uma política de controle de uso de terra na Amazônia, tá certo? De multar lá o pessoal que está botando fogo no que devia mudar, porque está caindo sistematicamente aquela fonte. Um ótimo sinal no sentido de preservação da estrutura, de emissão de gases de efeito estufa em todo o lado. Tá certo? Aí você olha o linha azulzinha, que é a que está crescendo mais, tá certo? E é a geração de energia emitindo gases. É todas as vezes que você tem que botar uma termoelétrica aí para funcionar, porque está gerando pouca eletricidade pelas hidroelétricas em relação ao consumo, você tem que botar e tem que usar óleo combustível e aí solta gás que não acaba mais. Tá certo? No nosso caso. Nós temos algumas termoelétricas lá no Santa Catarina, lugar que funcionam a carvão, mas são muito pouquinhos, porque a gente é um péssimo produtor de carvão, não acha carvão de jeito nenhum no país, e até que tem que importar para fazer aço especial, tá certo? Carvão no sistema. Os processos industriais, por mais que a gente fala que a indústria solta fumaça, forma as coisas, no global, olha o papel dele. Pequenininho, tá certo? A gente se queixa muito porque nós estamos na cidade e tal, e incomoda aquela indústria do lado que polui, tá certo? Mas olha o que está acontecendo com a agropecuária, o amarelinho. E esse é o problema tecnológico complexo que tem no setor agrícola. É que ele também suja muito, tá certo? Quer dizer, as tecnologias agrícolas, como um todo, também são poluidoras. Entendeu? É só você olhar aquele mundo de trator com aquelas máquinas bonitas e tal, coloridas, com aquele mundo de implementos andando, mas é um motor diesel, né? Que está funcionando ali atrás. E está soltando fumacinha o dia inteiro. E vai colher produto agrícola, é a mesma coisa, é o trator alimentando aquele sistema todo que está fazendo a colheita. Mas também tem outras formas complicadas. Você revirar a terra com arado é expor ao sol aquela matéria orgânica que tinha no solo ali a 10, 30 centímetros de profundidade. É fazer assim com o solo. Então, você debate aquele sol desgraçado ali e aquilo emite gases poluidores, tá certo? Do mesmo jeito. Então, preparar uma terra para plantio gera gases de efeito estufa. Tá certo? Você bota fertilizante, tá certo, na terra, você precisa olhar como é que é produzido o fertilizante. E você vai ver que é um gasto de energia desgraçado para gerar o fertilizante. Tá certo? Porque você mexe com uma quantidade de volume de terras tremendas para selecionar o minério que está lá misturado com areia, com uma porção de outras coisas, que é o que vai dar origem ao fertilizante. Então é um monstro de um trabalho volumoso, tá certo? Para se separar um pequeno pedaço que vai ter uma concentração de cloreto de potássio, que vai ter uma concentração de fósforo dentro do sistema. E os fertilizantes que são nitrogenados saem do refino do petróleo.
E o refino do petróleo é o grande setor industrial que solta gases de efeito estufa. Tá vendo? Então, você começa a olhar como é que a gente produz na agricultura, tá certo? O que a gente chama essa agricultura química, tá certo? Que é o grande sucesso tecnológico aí dos últimos 50, 60 anos na agricultura. Ela não sai nada bem na fotografia da poluição. Tá vendo? Então, a produção de alimentos que tanto a humanidade precisa para não passar fome, não sei o quê, ela é uma produção, um sistema de produção meio sujo. Então você tem um problema, um desafio, que é como fazer a agricultura continuar expandindo a produção e poluindo menos. Quer dizer, é uma demanda por tecnologia que a gente chamaria mais amigável, né, com o meio ambiente, porque a forma que deu certo aumentar a produtividade da agricultura nos últimos 50, 60 anos não é muito animadora sobre o ponto de vista do aquecimento global. Infelizmente, a produção agrícola ainda está amarrada nesse processo. E você vai para agriculturas orgânicas, processos mais naturais de produção agrícola, que são muito menos poluidores, e você pode ir num supermercado qualquer, daqueles melhores que tem uma seção de agricultura orgânica, ou algumas feiras têm separado isso aí, e está tudo bem, é só você pagar o dobro do preço. Tá certo? Quer dizer, se você pagar o dobro do preço, está ótimo. Tá certo? Você vai comer pelo dobro do custo uma agricultura que tem muito menos impacto ambiental negativo. Tá certo? Mas o que quer dizer isto? Tá certo? Quer dizer, é uma agricultura menos produtiva. Tá certo? Ela funciona a um ritmo natural. Tá certo? Você não está injetando adubos nitrogenados, nitrogênio, excesso de nitrogênio nas plantas para fazer elas crescerem muito mais depressa. Tá certo? Então, quando você vai para a agricultura orgânica, tem qualidades no alimento que não estão na agricultura química, tá certo? Como a gente chama, tá certo? Mas a produtividade desaba por unidade de terra, por tamanho de lote de terra. O que quer dizer? O custo é muito maior. Então você tem um dilema. Não dá para acabar com a fome do mundo com a agricultura orgânica. Tá certo? E se nós ainda gostamos de... Nós não, né? Brasileiros já não estão nessa fase de crescimento de população. Tá certo? Nós estamos reduzindo bastante a taxa de crescimento da população já, o que é um ótimo sinal. Tá certo? Mas o mundo como um todo continua crescendo a população. E o problema da distribuição dos alimentos por pessoa no mundo é extraordinariamente desigual. Tá certo? Quer dizer, isso ainda é um problema de caráter político muito importante no mundo. Certo? Você tem 10 países gerando excedente de alimentos no mundo, tá certo? E você tem quase 200, 160, 70, 80 países no mundo que estão ao contrário. Eles têm que importar alimentos, porque eles não conseguem produzir o suficiente. Tá. Então, a pressão pela produtividade do setor agrícola, nesse sentido, é muito grande ainda. Tá. E nós estamos praticamente agora, nesses 5 anos que nós estamos vivendo, nós estamos encostando nos Estados Unidos e vamos passar os Estados Unidos como o maior fornecedor de alimentos do mundo. Tá certo? Então nós estamos exatamente assumindo a fronteira do processo. Mas o nosso sistema é a agricultura química. Tá certo? Mecanizada e química. Quer dizer, ou nós estamos gastando diesel, ou nós estamos gastando fertilizante e agrotóxicos, tá certo? Em grandes quantidades. Tá certo? E aí a gente contribui para essa geração de gases de efeito estufa. Então, há uma imensa pressão sobre o desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil
para diminuir esse efeito negativo do setor agrícola. Embora o setor agrícola tenha esse papel bonitinho de contribuir para diminuir a fome no mundo, se você olhar para o lado de fazer sujeira no mundo, o setor agrícola está ali, ó, disputando posição. E é uma tremenda numa contradição. Todos os setores de pesquisa no mundo sabem disso há anos, e todo mundo gasta muita cabeça de pesquisador e tudo, que é tentando encontrar um caminho menos ruim, de expansão da tecnologia. Tem uma bruta de uma questão colocada e que as respostas ainda são medíocres. De como é que diminui o impacto negativo ambiental do sistema de produção agropecuária para satisfazer a demanda no mundo. Então é muito interessante trabalhar na Embrapa, no sistema de pesquisa agropecuária no Brasil, porque está todo mundo lá querendo ver se resolve. Então parece um gêniozinho lá, tá certo, para ganhar um prêmio Nobel que resolve, tá certo, esse tipo de problema, tá certo? E tem muita pesquisa sendo feita em torno disso. Então, os desafios também são muito grandes dentro do setor agrícola. Isso é só as formas de verificar os papéis dos diferentes sistemas, tá certo? O que geram gases. Olha como a expansão de terra e queimar florestas perdeu espaço no Brasil em 7 anos. É um resultado muito interessante esse. Tá certo? Hoje em dia, você queima muito mais floresta amazônica nos nossos vizinhos do que no Brasil. Tá certo? E há 10 anos atrás era o contrário. Tá certo? Hoje o problema está na Colômbia, está no Peru, na Bolívia, tá certo? Nos países que estão na fronteira amazônica, na Venezuela também, tá certo? E menos no lado brasileiro. Então, uma bela conquista. Mas aí você pega a produção agropecuária, é aquele mererinho lá e virou isso aqui. Quer dizer, a contradição está aí. O setor está vivendo essa esquizofrenia, tá certo? No meio desse quadro. E a geração de energia também, tá certo? Hoje nós usamos muito mais termoelétricas do que nós usávamos antigamente, e aí isso passa a ser um vilão na nossa matriz de poluição ambiental. Isso aqui é o processo. Isso aqui serve para a gente discutir o seguinte: qual é a eficiência de um sistema que cresce indo para a fronteira agrícola? Tá certo? Esse é um assunto que foi importantíssimo, que está deixando de ser importante. Mas esse tamanho dessas bolas aí quer dizer o seguinte: eu queimo na fronteira, eu faço um estrago do tamanho dessa bola. Tá certo? Agora, o que eu aproveito produtivamente dessa área que eu liberei do mato ou do cerrado antigo, natural, que estava em cima do solo? Eu faço esse estrago grandão aqui e eu estou gerando, tá certo? Um pedaço da área de cerrado vai terminar virando área de lavoura. Ótimo. Um pedaço das pastagens naturais, que depois, naturais não, que eu planto nessa resto da floresta, também vira lavoura. Muito bem, tá certo? E eu faço uma transferência direta da área que era floresta para a lavoura. Tá certo? Isto aqui é um processo caro. Tá certo? Se você olhar esse processo, é aquele que tem aqueles bruto tratorzão, tá certo? Que depois que você tirou a madeira boa da floresta, vem todas aquelas outras árvores e tudo, que ainda são bonitas, chega a ter 20 metros de altura, vem aqueles tratores imensos assim, derruba tudo aquilo, junta naquela leira que a gente chama, uma
fila assim comprida, daquelas madeiras todas acumuladas, e eu taco fogo naquilo e fica uns 20 dias queimando. Tá vendo? Aquela resto da floresta. Tá vendo? Aí eu limpo. E eu tenho aquele carvão todo ali que tem utilidade. Você mistura aquilo com o solo e com a terra, e aquilo faz bem para o solo, do ponto de vista de produtividade agrícola, tá certo? Dentro do sistema. E aí eu vou diretamente para a lavoura. Vou plantar primeiro um arroz, um milho, eventualmente, tá certo? E depois eu vou evoluindo em culturas mais exigentes naquela área. Então, esse que é o caminho mais rápido de transformar a floresta em coisa, é esse pedacinho aqui do quadro. Tá certo? E esses aqui são os sistemas mais lentos em que eu converto uma floresta em área de agricultura mais intensiva. Tá certo? O resto do tamanho dessa bola, comparado com isso aqui, é simplesmente desperdício. Tá certo? É queimar a floresta de graça. Tá certo? Quer dizer, não é aproveitado. Tá certo? É simplesmente que o sistema é tão primitivo, tá certo? É tão ruim, tá certo? Que você queima uma área imensa e aproveita um pedaço menor dela. Tá certo? Porque você não sabe como fazer aquilo direito. Ou você queima uma porção de coisa e descobre que uns belos pedaços daquela terra não servem para fazer agricultura. Então você larga. Tá certo? Quer dizer, é um processo extremamente ineficiente. Tá certo? Então é bom que o país esteja terminando essa fase. Se a gente continuar como naquele gráfico anterior, que vocês viram que aquela parte da poluição que vinha do desmatamento, que está caindo, está representando uma parcela cada vez menor, tá certo? Na frente de expansão do sistema agrícola, é um bom dado. Tá certo? Só que o que você exige agora da terra que você vai cultivar e manter cultivada, que não depende mais daquela terra nova que você está incorporando dentro do sistema, tem que ser cultivada de uma maneira conservacionista, que a gente chama. Tá certo? Tem que ser um sistema que não prejudica o solo. Tá certo? Tem que ser uma agricultura equilibrada, tá certo? Em termos naturais, tá certo? E econômica. Tá certo? Então nós estamos exigindo de um espaço de terra que não amplia uma retirada cada vez maior de produto agrícola em cima dela. A produtividade tem que crescer muito, tá certo? Do solo que você está usando. E o fato é que, neste assunto, nós somos a frente pioneira no mundo. Tá vendo? A melhor tecnologia agrícola que está sendo usada no mundo para expandir a produção em cima de um mesmo volume de terra é a tecnologia de ponta que nós estamos usando aqui no Brasil. Então, é o único setor que a gente é líder tecnológico.